vocês com mais um episódio do Identity Shot. E hoje o tema do episódio é quem governa os agentes de IA. Bom dia, meu nome é Diego Oliveira e bom dia, Rodrigo. Como vai? Bom dia, Diego, tudo bem? Sou o Rodrigo, bem-vindo a todos aí. Hoje a gente tem um Identity Shot mais técnico, né? Digamos assim, a gente vai fazer uma pequena demo aí, falar um pouco mais sobre essa nova tecnologia dos agentes de IA e como que isso está impactando a governança, né? É isso aí, um episódio mais próximo dos nossos fundamentos, É, ou das nossas origens, vamos colocar assim. A gente começou trazendo bastante demonstração, sim. e a gente está fazendo essa diversificação entre conteúdo técnico, perspectiva, estratégia. Está sendo bem legal, né? E Uhum, sem mais delongas, então, a gente já, como você bem comentou, é um tema em hype total. Todo mundo quer saber como fazer, como uhum, gerenciar, que até onde dá para ir com a gente. E algumas preocupações automáticas, elas uhum, vêm junto com o tema novo. O que você acha? uhum. Uma coisa, assim, geralmente quando surge uma nova tecnologia, sempre tem um monte de preocupação, né? De como se impacta o dia a dia, como que isso gera novos desafios de segurança. E uma coisa boa da parte de IA e de agentes é que eu vejo as empresas mais preocupadas em governar isso aí da forma certa desde o início, né? Antes de começar. Exatamente. Uhum, Bom, então, para a gente já começar e criar um plano de fundo, Rodrigo, acho que é super justo a gente colocar aqui alguns pontos base de conhecimento. E uhum, para ajudar a gente a reforçar esses pontos base de conhecimento, a gente preparou aqui uma referência visual boa. que acho que concentra aqui grande parte de temas que eu e você, e tenho certeza que colegas nossos aqui da profissão, colegas da companhia, colegas da área, estão tendo que lidar diariamente, certo? Uhum, Protocolos novos, nomes novos, arquiteturas novas. A gente tentou concentrar de uma maneira até sucinta. Você acha que funcionou essa concentração aqui na imagem? sim, sem dúvida, acho que funcionou. Acho que tem muito mais coisa ainda, né? Como você falou, a forma de dar uma visão geral para ajudar o pessoal a começar a se familiarizar, mas ainda tem muita coisa e cada caixinha dessa aí explode, né? Entre um outro universo. Então, Sim. é um mundo completamente novo. E eu me arrisco a dizer também que hoje, essa sessão no dia 19 de 6 de 2026, pode estar desatualizada para a próxima semana, porque tem muito conteúdo, muita necessidade, Uhum, o ambiente de tecnologia, as pessoas são muito criativas e, e geram novas demandas, então pode ser que uhum, novos nomes, novas siglas, novas tecnologias surjam uhum. numa velocidade muito rápida na próxima semana, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que um ponto importante para a gente começar, né? Tipos de agente. Tá? Acho que o primeiro ponto para clarear aqui não existe um modelo específico, único, é, só sobre agente. Existe agentes com finalidades diferentes. Tá? Você quer abordar um pouco da sua perspectiva sobre essas finalidades dos agentes? Eu acho que tem os dois principais que todo mundo tem que ter claro, é o assistente pessoal e os agentes autônomos, né? Então, o assistente pessoal é aquele agente que, assim como o Copilot da Microsoft, ChatGPT, Gemini, você Uhum. conversa com ele, ele faz as coisas junto com você, mas a característica principal disso, quando a gente traz para o ambiente empresarial, o agente pessoal, ele não tem credencial própria, ele age com as credenciais do usuário, ele faz a famosa autenticação on behalf of, né? Então, o agente do Diego, ele precisa da credencial do Diego para acessar a mailbox do Diego, o calendário do Diego, né? Então, ele se passa pelo usuário. Já o agente autônomo, e aí está a diferença, autônomo, ele faz coisas sozinho, e ele tem a própria identidade, e essa própria identidade tem acessos próprios, né? Permissões próprias. Ele roda sem interação humana, ele vai rodar cada, sei lá, 24 horas, toda hora, quando tiver um evento. É, né, principalmente agora com o Open Cloud, né, se popularizando aí. Então, isso tem ficado mais comum.
Então, essa é a grande diferença. Então, o agente autônomo, ele precisa ter uma própria identidade, porque ele vai ter permissões específicas que são dele, independente da pessoa que está usando. Legal. E É. eu adicionaria essa grande perspectiva, que também os agentes autônomos, na sua grande maioria, e é uma característica muito intrínseca de agente autônomo, não Uhum, estou dizendo que o pessoal não pode assumir isso, tá? uhum, Mas também é a questão do skill, tá? O agente autônomo, você meio que define a personalidade, a ah, habilidade sim. que ele Uhum, deve assumir dali para frente, enquanto o pessoal, ele muito segue a sua, né? Como o Rodrigo. Inclusive, você uhum. introduziu agora, acabou de, não sei se foi voluntário ou não, o conceito de on behalf of, que é algo que a É, gente discute muito, né? sim. É um termo que deve aparecer muito nas conversas, vai aparecer com mais frequência, então, até um termo novo para a gente considerar, se já não está no nosso Uhum. vocabulário de identidade. Sim, sim, sem dúvida. E isso começa a expandir para o protocolo, né? Então, o on-behalf off, na verdade, é um fluxo do protocolo, tipo o OAuth, que permite essa Uhum. troca de token. Tem outro tema, né, que é o token exchange, que é o agente pegar um token que era dele e trocar por um token que é seu, né, que está válido por você, ou por um outro serviço, por uma outra aplicação. Então, a gente também vê que esse modelo de agente, ele expande para outros protocolos, como esse MCP, que é o modelo de comunicação, né, tipo uma API, o A2A, que é a comunicação entre agentes, né, e aí entra o próprio SPIF, Spire, GNAC, que são protocolos novos focados nessa autenticação não humana, né, principalmente disso. Não é só para agente, é para autenticação não humana, e claro que a gente acaba virando um dos cenários principais para isso. Já que você começou a falar de protocolos, também existe aqui uma intersecção interessante entre um protocolo antigo com uma necessidade nova, né? O Skin é um Uhum, grande robozinho do ecossistema de identidade que existe uhum, há alguns anos, e já tem aí, então, uma versão, digamos que skin para agentes. Então, foi necessário agregar, trazer ferramentas para o skin para que ele acomode as necessidades dos tipos de agentes. A gente falou de assistente pessoal, agente autônomo, mas também tem os agentes empresariais, que também é uma uhum, outra finalidade, caso de uso, né, que são agentes mais já modelados para situações e casos de uso com MVPs de negócio, que as uhum, plataformas já emitem isso, seja para otimizar código, otimizar é, resultado, otimizar processamento, mas também tem uhum. os agentes de tipo de máquina, que também é uma outra história, que também abre um outro leque de estudo e de casos diferentes. Então, é interessante ver os protocolos novos surgindo, mas os antigos também serem Uhum, aprimorados. E a coexistência de ambientes legados com ambientes mais modernos, vamos colocar dessa maneira, elas precisam, essa coexistência uhum. precisa acontecer, essa integração precisa acontecer, e como você disse muito bem, o protocolo é a tradução disso, né? Vou até colocar É isso. aqui É. as demais referências dos drafts, dos protocolos. Então, eu coloquei aqui do Skin, vou colocar agora do protocolo A2A, que é o Agent to Agent, tá? Também é super, super importante, tá? Ah, os demais protocolos, estou colocando aqui também do Depop, tá? Também vou colocar do GNAP, que são protocolos de autenticação, autorização, voltados a esse ecossistema de agente. Uhum. Então, vocês percebem que essa sessão, ela não está vindo à toa, ela tem todo um fundamento muito sólido de existir, né? Mas Uhum. passando de protocolo, Rodrigo, tem uma outra etapa tão relevante quanto que é governança. O que você quer comentar sobre? Que aí entra no que a gente falou no começo, né? Sempre que surge uma nova tecnologia, surgem novos desafios de como governar, como fazer a gestão, como garantir o menor privilégio, né? Então, esses agentes, sejam eles autônomos, pessoais, empresariais, né? Como você colocou, eles precisam ter uma governança de ciclo de vida. Eles precisam ter uma Hum, governança de permissionamento, né? Usando os conceitos de menor privilégio. Eles precisam ter autorização e autenticação. Eles precisam
trilho de auditoria, né? Então, eles têm que deixar rastro de auditoria para você gerar relatório, para você provar para o auditor que o agente está fazendo o que ele deveria fazer e não está fazendo outras coisas, né? Precisa gerar accountability, né? Ou seja, precisa ter alguém que é responsável por aquilo, precisa ter alguém humano, né? Que seja responsável pelo funcionamento do agente e que possa responder em caso de mau uso, né? Esses agentes também podem ter vulnerabilidades, eles também podem introduzir vulnerabilidades. Então, quem vai fazer a gestão de risco disso, né? Como você aplica políticas. Então, tudo que a gente faz. E aí, né, Diego, acho que uma grande coisa que o pessoal tem que ter na cabeça é o seguinte: pensa na gestão de agentes igual você pensa na gestão de seres humanos. Isso. Para seres humanos, você não tem ciclo de vida, você não tem que ter menor privilégio, você não tem que ter auditoria. Cara, é a mesma coisa, os mesmos conceitos se aplicam para os agentes. Talvez com ferramentas diferentes, talvez. Talvez com protocolos diferentes, talvez. Mas o conceito é o mesmo, né? Então a gente fala muito disso hoje com as empresas legal, eu tenho aqui, eu estou usando o Gemini da Google para desenvolver os meus agentes. Como é que eu governo isso aí? Né? Como é que eu garanto o ciclo de vida? Como é que eu sei quem é accountable, né? Quem que é o dono daquele agente? Então isso é uma coisa que o lado bom é que eu estou vendo as empresas preocupadas em fazer. E o grande desafio é como fazer, porque ninguém sabe, na verdade. Está todo mundo aprendendo junto à medida que a tecnologia vai evoluindo. Como você falou, a tecnologia evolui cada dia mais rápido. Então a gente está literalmente o cachorro correndo atrás do rato, né? Assim, correndo e tentando chegar o mais rápido possível para governar essas coisas. Eu ouvi uma boa analogia essa semana, que inclusive essa semana aconteceu o Identiverse, o maior evento de identidade em Vegas, se eu não estou enganado, né? E de uma pessoa, um colega nosso que estava lá, enfim, a gente participou de umas sessões online, enfim, e ele trouxe uma analogia bem interessante que ele explicou, e a gente já discute isso internamente, que ele usou para ajudar um pouco mais a estabelecer essa linha de governança e dar mais subsídio para fortalecer o porquê da governança do agente, né? Ele falou, olha, e é um cenário que a gente discute, e usou o mesmo caso, né? Imagina que você está chegando no hotel. A primeira coisa que você faz um check-in do hotel é um trabalho de identificação. Você se apresenta, você apresenta seus documentos, você valida a sua reserva. Por outro lado, o hotel tem a responsabilidade de definir quais são os seus acessos mediante a sua reserva. Então, se você reservou um quarto X e o quarto X está no andar Y, ele vai definir que você vai poder acessar aquele andar com aquele quarto, né? Se você contratou com serviço de alimentação e assim por diante. Então, o hotel, na hora que te entrega um cartãozinho na porta, na verdade, é toda uma representação de governança que ele faz, já pré-definindo e criando fronteiras, guardrails, do que você pode fazer e que áreas você não pode fazer dentro do hotel mediante ao seu pacote. Então, acho que nesse exemplo diário ou humano, traduzir para um mundo de agente fica bem prático de correlacionar e entender por que governar o agente, né? Agora, sim, também, o que é importante nessa validação toda, e aí que a gente vai falar hoje sobre o Entra Agent ID, o Rodrigo tem uma demo super bacana, enfim, que a verificação do agente, ela é necessária. Então, você tem que verificar se o agente que você está se comunicando, que está interagindo, que está pedindo informação, está tentando trocar dados, realmente é o agente. Então, a parte de registro, tá? Então, todo o motor, o agente ele é descoberto, ele é verificado, ele tem um ciclo de vida, ele é autenticado, autorizado, tudo, mas também é feita a verificação, porque hoje já é prático de imaginar um cenário de clonagem de agentes. E se você simplesmente ignora uma verificação do agente, verificando o registro dele, verificando o dono, verificando os atributos, e colocar isso no processo de verificação, em breve, acho que um grande problema é a clonagem do agente, e esse agente começar a atuar. Então, a governança também inclui a verificação e a existência, de fato, né, desse agente ter a vida e ter os acessos que ele precisa.
Legal, Rodrigão. Mais alguma coisa aqui que você quer complementar? Não, uma coisa que eu queria destacar, além antes da gente ir para a demo do Entra e né, a demo que a gente vai fazer vai ajudar a clarear um pouco alguns desses conceitos. Claro, focado na implementação da Microsoft, né? Cada empresa pode ter visões um pouco diferentes, mas assim, é aquela história, né? Ela muda o nome, mas o que está acontecendo por trás é a mesma coisa. Mas eu queria destacar isso. Hoje, a gente tem, além dos grandes players de nuvem, né, como a Microsoft e a Google, a gente tem outras empresas desenvolvendo agentes, desenvolvendo Uhum, soluções para gestão de agente, né, a própria Anthropic, OpenAI, uhum, cada provedor de serviço, SaaS, como ServiceNow, SAP, Salesforce, já tem os próprios agentes, já tem a própria inteligência artificial, já tem a própria motor de criação de agentes, né, a SAP tem o Judas, por exemplo, que é a uhum. solução deles. Então, isso está, de novo, cada vez mais popular e muitas empresas também estão falando por aí que elas são o painel de controle dos agentes, né? Então, a nossa solução agora é painel de controle para todos os agentes. Existem vários desafios nisso, tá? Então, uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: você conectar os agentes numa solução para governar eles requer esforço do lado dos agentes também. Então, se eu desenvolvo o meu agente em OpenClaw, se eu desenvolvo o meu agente para rodar em Kubernetes, se eu desenvolvo o meu agente na Google, na Microsoft, na AWS, independente da solução que eu escolha, eu vou ter que fazer alguma coisa no meu agente para que ele se comunique com essa solução. Não existe Uhum. mágica, né, Diego? Não existe um anel para todos dominar, para citar aí Senhor dos Anéis. Então, assim, a pessoa tem que fazer alguma coisa para ela conseguir ter visibilidade e ter gestão. Assim como usuários humanos, né? Se você deixar qualquer um entrar na sua empresa e ganhar um usuário e senha, você perde o controle. Você não tem um processo. As pessoas não têm que passar pelo RH para ganhar um usuário. Cara, mesma coisa, gente. Assim, de novo, pensa no agente como você pensa nas pessoas. Tem que estabelecer o processo. O agente vai nascer, não importa em qual plataforma, ele vai ter que ter uma credencial para autenticar no Entra, no Google, no AWS, SailPoint, o que for. E de lá para frente, aí você governa o ciclo de vida. Mas existe um Sim. processo que tem que ser feito. Assim, não existe uma mágica, tipo, estalei o dedo aqui, eu vou ver todos os agentes que existem no meu ambiente, governar eles e não vou precisar desenvolver nada. Assim, porque eu tô falando isso porque tem gente que está pensando assim, mas tem que ter uma solução que vai. Cara, não existe, assim, não tem como. Não tem como. Existe um esforço muito grande, Existe um inclusive no esforço. Uhum. último, um último build do evento chamado Build da Microsoft, que aconteceu acho que 2 semanas, não mais que isso. Inclusive, a Microsoft anunciou o suporte nativo do OpenCloud, né, com a Uhum. gente, a nível de sistema operacional. Então, existe um esforço já de abraçar, deixar de maneira mais natural, mas de fato, como o Rodrigo disse. Então, precisa ser trabalhado, vamos dizer assim, uma mentalidade, uma estratégia de ecossistema, de brokers, para você conectar, porque cada nomezinho aqui embaixo está puxando um pouco a sardinha para o seu lado, Uhum. enfim. Mas, assim, até para nessa linha de esforço, o Entra Agent ID é um desses esforços muito grandes que a gente está acompanhando de perto, Uhum. tá? E a gente quer mostrar para vocês como ele pode ajudar e está sendo muito útil, tá? Então, deixa eu até tirar a imagem aqui, porque acho que a gente já Uhum. tem tempo na imagem, e aí eu deixo para ti a sua demonstração, Rodrigão. E a demonstração do Rodrigo, tá, vai ser muito baseada em cima desse Entra Agent ID Guided Demo, tá, que ele disponibilizou no Uhum. GitHub pessoal. Tá? Então, para quem quiser acessar, conhecer os detalhes, eu coloquei aqui o link na tela. E aí, a hora que você estiver pronto para compartilhar, fique à vontade. Mas já Deixa eu coloquei lá. para ir Deixa eu mostrar, acompanhando e ter como referência offline depois. deixa eu mostrar aqui, tá bom. Compartilhar aqui. Cara, eu tenho que tomar cuidado danado no StreamYard, que o ícone de compartilhar parece o ícone de sair parece o ícone de compartilhar do Teams. Exatamente. Eu, Só muda a posição, seta para cima, seta para baixo, algo do tipo, né? só muda a posição, aí eu sempre fico perdido. Vamos lá. Bem, gente, Legal. o Diego tá compartilhando aí. Esse é um GitHub público, tá? Tá no meu repositório público. Isso aqui surgiu numa necessidade muito específica. O cliente pediu uma demonstração de Entra Agent ID, mas ele queria ver como funcionava o fluxo de autenticação. Então, como que eu gero
os objetos, como que eu autentico, né? Para cada cenário, agente autônomo, agente assistente e tudo mais, né? Então, para criar isso, eu queria criar um fluxo que mostrasse exatamente o que você vai fazer em cada cenário. Então, eu usei o GitHub Copilot para montar essa apresentação interativa, que na verdade isso aqui é uma demo interativa, que cobre todos esses cenários que vocês estão vendo aqui. E a ideia é ele explicar, né, falando ó, o que é um Agent Blueprint, que é um conceito do Entra, o que é um Agent ID, o que é o agente que usa, né, e vai passando por esses cenários e mostrando como que você obtém um token, como que você autoriza, todo esse processo, até chegar na governança, auditoria e gestão de pacotes de acesso, né? Qual que é o legal disso aqui? Você pode baixar esse repositório na sua máquina, né, fazer aqui a clonagem nele, e rodar local. É só se você rodar ele como um servidorzinho web e abrir na localhost 8080, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí você autentica lá no Entra, ele mostra realmente. Então você faz pelo portal, pela página web, você vai fazendo os comandos e ele vai executando no Entra via Graph API, que é o processo parecido com o que acontece quando você desenvolve, né? Você vai rodar o SDK, você vai chamar a biblioteca para autenticar, a página faz mais ou menos isso para mostrar esse processo. Então, eu queria mostrar aqui, deem uma olhada depois. Se alguém quiser dar feedback, submeter melhorias, fica à vontade, tá? Como é público no GitHub, está aberto aí para isso. E uma vez que você abre, ele é isso aqui, ó. Então, você começa aqui autenticando no seu tenant do Entra, ele tem aqui as instruções, né? Você precisa criar um application registration para autenticar e garantir o acesso. A gente está fazendo aqui. Né? Então, eu já fiz aqui a autenticação. É legal que quando você autentica, ele já valida aqui se você tem as permissões necessárias. Ele vai checar aqui todos os pré-requisitos, e se tiver alguma coisa faltando, ele vai te avisar para você corrigir. E depois, a gente tem uma parte aqui onde a gente coloca a configuração. Então, aqui eu já defino o nome dos meus agentes, os meus blueprints, ó, tá aqui, né, já está pré-populado. O nome do meu sponsor, porque o Entra introduz essa figura do sponsor, então todo agente, ele tem um sponsor, que é quem é responsável pelo ciclo de vida, né? Pensa nisso como business owner, analista de negócio, que geralmente tem conhecimento de para que aquilo ali serve, qual é o ciclo de vida daquela solução. Então, aqui no meu caso, está definido o Pedro. Então, a gente definiu aqui os nomes, né? Ó, nome do Blueprint, nome do Digital Worker. A gente salva essas configurações. E aí ele começa, como eu falei, uma demo interativa. Então, ele começa te explicando o conceito, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, de ponto de vista de hierarquia? Deixa eu até dar um zoom para a gente ver. Então, a nossa aplicação, que é a página web, ela vai simular uma aplicação consumindo uma identidade agêntica, né? Então, para isso, a gente usa o Agent Blueprint, que é uma primeira camada de autenticação que existe no Entra. O Agent Blueprint também serve como um template, que é usado para outros tipos de identidade. Então, ele tem essa relação para muitos, né? Um Agent Blueprint pode servir para várias identidades. Então, a gente vai usar ele para gerar esse Agent Identity, né? Que aí sim é o Service Principal do meu agente em si. Né? E aí a gente tem o fluxo autônomo, né? Consumindo aqui a Microsoft Graph, por exemplo. E a gente também tem um fluxo do Digital Colleague, ou agente que usa, que é o agente que impersona uma pessoa. Então, é o agente que vai ter mailbox, que vai ter um Teams, que vai responder como se fosse uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum. Então, você pode ter também esse tipo de figura, né? Então, a gente vai trabalhar aqui. E aí ele mostra, né, o fluxo de como funciona e explica aqui embaixo nas caixinhas o que são cada um desses objetos, né? Então, o que é o Blueprint, o que é o Agent ID, o que é o fluxo on behalf, né? Aqui, ó. E o que é o fluxo de sidecar, que embora não esteja nessa imagem, a gente vai fazer isso mais tarde. Sidecar é um conceito que a gente usa para agentes que rodam em outras plataformas. Então, se você tem um agente containerizado na AWS Bedrock, você pode ter um sidecar que roda ao lado do seu agente, que faz essa autenticação com o Entra, para garantir que o seu agente está autenticado o tempo todo. Lembra que eu falei, o agente que está rodando em outros lugares, ele precisa em algum momento se autenticar e dar um sinal de vida para que a plataforma possa gerenciar ele, né? É isso que a gente faz aqui. Alguma pergunta, Diego? Alguma coisa que você gostaria de destacar aqui, antes de eu seguir? Não, primeiro, parabéns. Você conseguiu concentrar a informação de maneira bem sucinta. Acho que não sobre isso, você trouxe vários detalhes sobre o Entra, Agent ID, Blueprint, ID, Application, etc.
acho que vale ressaltar que o Entra Agent ID, ele é um componente da Microsoft lá no portal do Entra Admin Center, que já está disponível para todos os clientes da Microsoft. Uhum. Acho que um ponto importante é ressaltar isso. E ele não é pago, ele tem uma versão grátis, que já dá para fazer bastante coisa na função de discovery, entender e conhecer o fluxo. Então, eu só faria esse comentário. Depois a gente pode fazer uma sessão, talvez, né, Rodrigo, explicando cada componente do Entra Agent aqui. Mais detalhes. É, Mas uma coisa que eu queria destacar é justamente isso. Como você falou, ele é gratuito na primeira camada. Assim como o Entra ID também é gratuito numa primeira camada. O que está coberto nessa primeira camada? Registro dos agentes, discovery dos agentes e autenticação desses agentes. Então, para fazer esse fluxo aqui que eu desenhei, né, de gerar o blueprint, autenticar o blueprint, gerar o Agent ID, autenticar o Agent ID, consumir uma Graph API, por exemplo, é gratuito, você não paga nada por isso. Assim como você não paga nada para autenticar o usuário no Entra, né? O que você paga é você ter as funções avançadas de governança e de segurança. Então, é o mesmo conceito que é aplicado aqui. É isso aí. Né? Então, para a gente seguir aqui, né, porque a gente tem um tempo limitado, então ele vai falar aqui dos cenários de autenticação, né? Olha que legal. Então, a gente vai falar aqui do cenário de autenticação autônomo, cenário de autenticação do colega digital, né, que é o agente que usa, cenário de autenticação on behalf of, né, third party. Então, ele passa aqui por esses cenários. Para tudo, ele tem aqui o link das documentações oficiais, tá? Então, para mais detalhes, claro, tem a documentação oficial. E aí a gente começa passo a passo, ó. Como que a gente cria o Agent ID Blueprint, né? Ó. Então, ele é um novo tipo de Application Registration. Então, ele é um Application Registration dentro do Entra, mas ele tem um tipo específico chamado Blueprint. E ele serve como um template para você criar outras identidades de agente, né? Pensa nisso como uma classe de objeto que define a característica desse objeto, como permissão, o sponsor, né? E você pode usar isso para instanciar outros agentes, outros objetos, né? É requerido que você sempre tenha um sponsor. Isso aqui é muito importante, tá? Então você não cria Agent ID sem ter sponsor. Para quê? Para que você tenha sempre o humano no loop. Você tenha sempre a accountability, né? Ter sempre alguém que é dono e responsável por aquilo. E esse sponsor pode ser um grupo de segurança também, tá? Não precisa ser um usuário necessariamente. E aqui o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar via Graph. A gente vai fazer uma chamada Graph API, usando aqui esse método post, né? Com aqueles parâmetros que a gente definiu lá em cima. E vamos rodar. A gente vai executar aqui. E ele cria, ó. Aqui está o output, né? Que a gente vê aqui no formato JSON, mas ele criou aqui o meu objeto. Depois eu vou abrir lá no portal para a gente ver. Então ele criou esse Agent Blueprint que serve de template para criar outras identidades agentes, né? E aí, uma coisa legal é que o próprio Blueprint ele já serve como uma entidade de autenticação. Então ele já pode gerar tokens, ele já pode autenticar, né? E para isso, você pode criar um Service Principal para o Blueprint, né? Você cria um Service Principal no Tenant para permitir que você faça essa autenticação, né? Então a gente vai criar aqui também esse passo 2, e também uma chamadinha graph simples, né? Ó, gerou sucesso. Então por isso que eu chamo de demo interativa. Você vai fazendo os comandos, vendo quais são os comandos, né? E trazendo. Isso aqui dá para fazer no portal também, tá, Diego? A diferença de fazer. Por que eu não fiz isso no portal? É porque no portal eu estava ficando meio perdido com os passos. Então a demo ela meio que me guia a saber exatamente o que eu estou fazendo em cada momento, né? E aí, existe uma outra sacada muito interessante, que é, uma vez que eu tenho um Service Principal, eu posso ter um segredo para isso se autenticar, né? Então, o Blueprint ele precisa da sua própria credencial para ele poder agir sozinho, né? Não só como um usuário, aí entra o cenário autônomo, né? Para ele ter essa independência, porque ele vai criar outras identidades, ele vai gerar cadeia de tokens, né? Para você fazer o token exchange, para você ter cenário de agente autônomo. E para isso, você precisa de uma dessas duas opções. Você precisa criar um segredo para esse blueprint, que você faz como você faz para qualquer aplicação, né? Você cria um segredo para ela. Ou você pode criar um Manage Identity, que é a opção recomendada para produção, né? Manage Identity é um tipo de identidade não humana que existe no Azure, que é gerenciada pela Microsoft. Então a Microsoft ela cuida do segredo, ela rotaciona o segredo para você sem você precisar fazer nada.
Então, por isso que a gente recomenda para blueprints você usar o Manage Identity em produção, porque isso vai te dar independência do ponto de vista de segredo. Você não precisa se preocupar que o segredo vai vazar, não precisa se preocupar que o segredo vai ser rotacionado, porque a Microsoft vai gerenciar isso e vai informar o seu blueprint disso, sem que você precise tomar ação e controle. E o mais legal, o Manage Identity ele tem um ciclo de vida próprio, então você pode, né, acabar com ele quando acabar com o blueprint e ter toda uma governança em cima. Para efeito da nossa demo, para eu não ter que criar uma Manage Identity aqui, eu vou fazer com Complete Secret, que é mais rápido, né? Como eu falo aqui, isso aqui é recomendado para demo e POC apenas. Então a gente vai adicionar, ele gerou aqui um segredo, que está aqui na tela, depois a gente pega ele se precisar. Né? E aí, agora que eu tenho um blueprint pronto para se autenticar, eu posso delegar escopo para ele. Eu posso dar para esse blueprint permissões para ele fazer as tarefas que ele precisa. Né? Então aqui a gente vai expor uma permissão OAuth para que o agente precisa para fazer a autenticação ou behalf, que a gente vai usar lá na frente, né, no cenário de autenticação pelo usuário. Então aqui a gente vai executar essa chamada graph. Hoje eu estou garantindo aqui, ó, esse escopo, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Permite que a aplicação acesse o agente on behalf of signed user, ou seja, permite que a aplicação acesse o agente como se ela fosse o usuário que está logado na aplicação, né? Então, a gente executa aqui o passo e tem aqui a chamada, né, e o escopo da API exposto aqui no Entra. Então, todos esses 4 passos que a gente fez foi para criar o blueprint, dar para ele uma permissão, dar para ele uma credencial para ele poder se autenticar e deixar ele pronto para os cenários que vêm para frente, né? O segundo cenário que a gente fala é o Agent ID. Então, o Agent ID é uma instância, né, do blueprint, criada a partir do blueprint, que representa a própria identidade daquele agente rodando no diretório, né? Então, um agent blueprint pode ter várias identidades. Uma coisa que acontece no ambiente Microsoft é que geralmente o blueprint ele está ligado com a ferramenta que você usa para criar agentes. Então, se você usa o Copilot Studio para criar o agente, é gerado um blueprint do Copilot Studio e cada agente ganha seu próprio Agent ID. Se você usa o Azure Foundry, cada projeto vira um blueprint e cada agente dentro do projeto vira um Agent ID. Então você tem sempre essa relação de novo, um para muitos. Né? Então aqui a gente está fazendo o processo de, a partir do blueprint que a gente criou no primeiro passo, a gente criar essa identidade agêntica aqui embaixo, né? Esse Agent ID. Vamos executar aqui o template. Aqui a gente vê a chamada, né, do graph e os parâmetros. E aqui o resultado, ó, 201. Está aqui a resposta, né? Depois eu vou mostrar, depois a gente vai ver isso aqui no portal, tá, gente? Então a gente criou aqui a identidade de agente. Simples assim, já está criada. A gente vai criar também o Digital Colleague, que é o agente que se passa por uma pessoa. Então a gente vai criar uma conta do usuário que está ligada a esse Agent ID. Então ela não é uma conta de pessoa humana de verdade, ela é uma conta de usuário, mas que está ligada ao Agent ID para quê? Para que ele possa ter uma mailbox, para que ele possa ter um canal do Teams, né? E ser usado nesses cenários de colaboração. Então aqui, inclusive, a gente abre aqui, né, o diagrama de novo, ó, mostrando os passos, né? Primeiro cria o blueprint, depois cria o Agent ID, depois cria o agente que usa, e por último dá permissão e permite que ele tenha aqui, ó, o próprio e-mail, o próprio Teams, o próprio OneDrive, geridos pela IA. Então, como que a gente faz isso aqui? Também, comandinho graph, a gente vai criar um tipo de usuário, mas no tipo de usuário aqui, ó, a gente vai colocar o Identity Parent ID, ó, tem um atributo novo, que é qual que é o Agent ID que tem que é dono dessa conta, né? A gente passa isso aqui, ó. Então a gente vai criar também. E aí, tá criado, ó, já gerou aqui. E agora a gente vai dar uma permissão para esse cara, né? Antes da gente começar a rodar ele, a gente vai dar aqui permissão para ele, ó. Read user, read chat, ler calendário, ler e-mail, mandar e-mail, contatos, pessoas, né? Então ele vai ter permissões que um usuário normalmente teria delegado. A gente vai delegar aqui via API Call. E a gente tem também aqui a parte de admin consent, onde você pode fazer o consentimento de admin, se você quiser.
Agora eu vou fazer uma pausa, eu vou mostrar esses objetos lá no portal do Entra para todo mundo ver, né? Eu sei que é novo. Então aqui no portal do Entra, a gente tem aqui uma nova opção, que é essa opção de agentes, ó. Como o Diego falou. E se a gente abrir aqui, eu já tenho uma visão geral aqui do meu ambiente, ó, né? Visão de blueprint que eu tenho no meu ambiente e tal. Vamos ver se o blueprint que a gente criou tá aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Identity Shot Blueprint. Foi criado. A gente vê já que ele tem aqui, ó, um tipo de identidade agêntica, né? Que é o Identity Shot Agent ID, que é o que a gente acabou de criar. A gente consegue ver aqui owners e sponsors dele, permissões garantidas, ó. Então a permissão que eu criei, ela tá aqui, ó. Né? Tá garantida aqui. As credenciais dele, eu consigo ver, ó. Então a credencial que a gente gerou tá aqui, né? E ele tem o próprio log de auditoria, o próprio log de sign-in, que a gente vai poder ver mais para frente quando a gente, né, autenticar eventualmente nisso. Ó. E é a mesma coisa para o Edit ID. O Edit ID ele está aqui. Consigo ver aqui o sponsor, ó. Ó, o sponsor dele aqui é o Pedro, né? Tá ativo. As permissões que ele tem, ó, 7 permissões aqui. Vou dar um view. Né, deve mostrar aqui, ó, permissões com user consent. Então, ou seja, permissões que ele usa pelo usuário, ó. Ó, elas estão aqui. E aqui ele fala, ó, esse Edit ID tem uma conta de usuário associada, né, ó. Para ver ela, clique aqui, ó. Então vamos clicar aqui e a gente vai ver, ó, a Identity Shot Digital Worker, que é uma conta de usuário, ó, tá habilitada, inclusive, como se fosse qualquer outra. Inclusive tem grupos já, porque tem grupo dinâmico sendo atribuído aqui, mas que é uma conta diferente, ó. Né? Ela não tem os mesmos atributos ou as características de uma conta de usuário normal. Ela não tem uma senha, por exemplo, aqui estabelecida. Porque quem autentica esse cara é só o nosso agente, né? Ó, Agent User Account. Aí fazer uma pausa aí, Diego. O que você tá achando? Não, eu sempre acho muito legal e a gente compartilha, não foi de uma, duas, três vezes, já não cabe nas palmas das duas mãos aqui, às vezes, as situações que a gente perguntou para os clientes quantos agentes existiam, a resposta era 2, a gente falou ok, Abriu aqui, né? abre sua tela, não é 2, eles achavam que a gente estava espionando o ambiente, a gente falou não, por feeling, por base histórica, Uhum. o número 2 que você acha que tem não é o número verídico. Então, olha lá o Intra-Agent ID e verifica o número de agentes. Você vai se surpreender e acho que todo mundo que estiver assistindo essa live também não vai ser diferente. Esse é o famoso registro dos agentes, né? Então aqui você consegue ver todos os agentes que estão sendo criados no seu ambiente, que estão, de alguma forma, se comunicando com o Entra, né? Claro que os agentes padrão Microsoft, né? Copilot, Foundry, eles automaticamente vão criar objetos aqui, mas agentes de terceiros também podem criar identidades aqui, desde que você faça a chamada graph, desde que você rode o sidecar, ou use o SDK, existe um SDK para desenvolvimento disso, né? Então você pode usar também o SDK. E que também é o seguinte, né, Rodrigo? O fato de ter já uma ferramenta como o Microsoft Entra Agent ID habilitado por padrão, sem custo, a gente troca um pouco não, a gente troca de maneira substancial no ciclo da tecnologia a ordem das coisas. Porque a parte de discovery, de registro, cobre um grande gap, que é o que acontece na identidade humana. Você não sabe quem criou, não sabe qual é o nome, a conta fica órfã, fica fora do radar durante muito tempo. Então, esse aspecto de não ter mais a cobertura, a visibilidade, que tem ainda uma deficiência muito grande no ambiente de contas humanas, para contas como tipo a gente, esse gap hoje está muito mais controlado. Acho que essa é uma coisa importante de mencionar. É isso aí. E eu sei que a gente não vai ter tempo de fazer até o final a demo, né? Porque a gente tem uma limitação aqui de tempo, a gente não gosta de estender tanto a sessão. Mas acho que a gente já cobriu a parte mais principal, que era os tipos de objeto e como eles são criados, né? E lembrando o que eu falei, você consegue criar por aqui, tá? Ó, tem o New Edit Blueprint aqui, né? Então você pode criar por aqui.
Você tem o New Agent Identity por aqui, então você pode criar isso por aqui, né? Ele tem um wizard aqui para criação. Então dá para criar direto no portal. E também existe uma outra coisa no ambiente Microsoft que eu tenho que comentar, que é o Agent 365, né? Que aí é o que a Microsoft chama de painel de controle de agentes. Então, esse inventário do Entra, ele é um inventário, mas a informação autoritativa para tudo que existe no seu ambiente, ele vai estar no Agent 365, que também tem uma camada gratuita, né? Também é gratuito para você ter essa visão de relatório e visibilidade. Então, deem uma olhada nele. O Agent 365 fica a partir do portal do Office, né? O admin.microsoft.com. Lá dentro você tem a parte de agentes e lá você vai ver todos os agentes do seu ambiente. Bom. E aí, quais são os próximos passos aqui, né? Aí, os próximos passos são a gente seguir a autenticação do Digital Coworker e a autenticação do agente autônomo. Eu vou pular um pouquinho, porque eu quero fazer a autenticação do agente autônomo, para a gente fechar a demo, e quero fazer a autenticação do agente on behalf, para a gente ver os dois funcionando, tá? Nesse caso, a gente vai fazer aqui uma pequena diferença. Em vez de eu executar direto no portal, a gente vai rodar via PowerShell para fazer a chamada graph no PowerShell, porque fazer essa chamada direto no portal é um pouco inseguro, né? Então a gente acaba fazendo essa brincadeira aqui. Existe um modelo para fazer via sidecar também. Então, se quiserem, aqui tem exemplos de código Python, por exemplo, para rodar. Mas eu vou fazer o PowerShell aqui. Então ele vai gerar um PowerShell para mim, que eu posso copiar, né, aqui direto do portal e executar. Então a gente vai rodar aqui. E ele gera o token, né? Então ele está gerando aqui para a gente o token, o bidder token desse agente, onde a gente pode fazer aqui o parse dele e ver se o token está válido, né? E salvar o token aqui dentro do portal. Então, basicamente, eu estou usando aqui aquela identidade do blueprint que a gente criou com o segredo do blueprint, eu estou usando isso para gerar um token que pode ser usado para autenticação no Entra, né? De uma forma geral aqui, ó. E aí está aqui o tipo de token, bidder, quando que ele expira, válido por 1 hora, e o access token bruto aqui, né? Para a gente ver. Outra coisa, uma vez que eu gero o token, né? Então aqui eu gerei o token de autenticação do agente, agora eu vou gerar o access token, né? Eu vou pegar esse token para acesso ao graph, né? Que é, de novo, autenticação e autorização, né? Primeiro eu autentico e pego um token que me comprova quem eu sou, e depois eu faço o access token que me dá acesso ao recurso, né? Então a gente vai fazer o mesmo processo, né? Vou pegar aqui via graph e vamos rodar ele aqui de novo no PowerShell para ver o processo. E ele gerou um novo token, ó. E a gente pode copiar aqui direito, né? Pode fazer o parse aqui para ver se deu 100% de resposta, ó. 200, ou seja, o token está válido. Ele validou o token, está aqui. Conteúdo. Depois eu até quero adicionar nas próximas versões para ele abrir o token e mostrar os atributos dentro do token. Eu vou ver se consigo fazer isso mais tarde hoje, se eu tiver tempo. Legal. Né? Porque aí ele mostra exatamente o que tem dentro do token. Acho que seria legal para coisa. Então aqui, o que eu fiz? Baseado naquele blueprint que a gente gerou, eu autentiquei ele e gerei um token de acesso a fazer tarefas autônomas, né? Ele ir lá e ver informações do usuário, por exemplo. E o outro fluxo para a gente acabar, que é o fluxo do end user, né? De fazer a autenticação on behalf. Então aqui a gente vai fazer uma chamada de autorização, né? Ele vai clicar aqui nesse link, ele vai abrir aqui uma página do meu tenant para a gente autenticar como se fosse o usuário. Então vamos autenticar aqui como o meu usuário admin. E aí, ó que legal como é que ele está fazendo a autenticação on behalf. Ele está pedindo a permissão. Aqui eu estou fazendo o consentimento do usuário, né? Ó, ele precisa de acesso ao agente, aqui é o nome do agente, o blueprint, né? E uma vez que você dê, que dado que ele vai precisar ver, ó, né? Então vou dar um next. E aqui, ó, ele ainda expande, ó. O que mais que ele vai fazer, ó? Ver dados do usuário, o basic profile, né? E ver os dados. Então vou dar consentimento aqui. Então,
E aí ele me direcionou aqui para a página do JWT, que eu não sei por que não está funcionando, porque ele deveria abrir aqui o token também para a gente, mas tudo bem. Então ele fez a autenticação no Behalf, né? E aí eu posso pegar até o Authorization Code aqui, que é esse código que ele gerou aqui em cima, e jogar lá, na verdade. Deixa eu copiar aqui. Só tirar aqui o state, que eu acho que eu não preciso do state. Eu posso passar aqui. Ó, e ele deu aqui, ó, 200 e a resposta do token, né? Ou seja, ele autenticou, gerou o Authorization Code, que é parte do fluxo do OAuth, e o código tá válido, né? E eu também posso fazer um PowerShell script para isso, tá? Também dá para rodar isso via PowerShell script. Ele gera aqui o PowerShell que faz o step by step e dá os endpoints. Eu vou até rodar ele aqui, que ele é bem legal também. Não. A mesma coisa, deu pop-up de autenticação, eu vou fazer a autenticação e tal. E aí ele, a mesma coisa, colhe aqui o Authorization Code, que eu posso colar, e aí ele vai terminar o processo. Bem, gente, era isso. Eu não vou seguir mais aqui. Os outros demos, né, tem sidecar, tem outras coisas aqui, parte de auditoria e access package. Isso fica para uma outra sessão, mas pelo menos espero que a sessão de hoje tenha ajudado a entender um pouco esses conceitos e como funcionam esses fluxos. De novo, testem aí o GitHub, usem, submetam melhorias, dicas, sugestões para a gente poder melhorar isso, tá bom? É isso. E eu coloquei aqui, inclusive, no rodapé agora, um banner referente à documentação do Entra Agent ID para quem tem interesse em conhecer em detalhes o que é o Blueprint, quais são as suas características, onde ele se localiza. Uma das características interessantes que a gente não comentou aqui também, por exemplo, e que você pode explorar nessa documentação, é que o Agent, o Blueprint, na verdade, ele pode sim também criar agentes. Então, você pode ter agente criado por pessoas, mas você pode ter um agente criado através de Blueprint para que eles sejam aí, digamos, sensores de Blueprint em outros ambientes, outros tenants, e se comuniquem com esse Blueprint. Enfim, é um complexo ambiente, mas a gente está tentando facilitar da melhor maneira possível. Então, está aqui a documentação. Eu quero também dar bom dia para a Cássia. Dá um bom dia para a gente aqui, Rodrigo. Até coloquei. Bem-vinda, Cássia. E aí? Grande abraço para ela. E, Rodrigo, vou fazer de novo um desafio aqui, cara. O seu background, alguém já adivinhou o nome, não? Não, ninguém nem comentou, pô, pessoal. Desafio aí, quem vai adivinhar de onde veio esse... É de um filme, eu só vou dizer isso, é um filme de ficção científica. Dá uma dica. Vai ajudar. Já é uma dica, pô, é uma baita dica. Não, já dei a dica. Então, tá bom, eu fico com essa dica. Vou lá, se semana que vem ninguém comentar, aí eu dou uma outra dica. Perfeito, perfeito. Vou deixar aqui o link rapidinho do YouTube, do nosso canal. A gente acabou pulando no início. E o Spotify aqui também. O Spotify também, boa, legal. Queria comentar aqui, eu subiu 2 vídeos novos essa semana, tanto no Spotify quanto no YouTube. Já tem um vídeo agendado para subir na próxima terça, às 10 da manhã, tanto no Spotify como no YouTube. E vai seguir assim, cada terça-feira, às 10 da manhã, tá subindo um vídeo novo lá. Das sessões que a gente faz aqui no LinkedIn, estão indo pro Spotify e pro YouTube. Legal. Essa imagem do mapa que a gente fez aqui também, hoje, sobre o ecossistema de agentes, enfim, a gente compartilhou primeiro lá no grupo do WhatsApp. Então, caso queiram participar e receber de maneira antecipada, a gente colocou lá. E durante a sessão, também fiz aqui um post no nosso no canal do Edent Shot oficial do LinkedIn. Rodrigo, sem mais para hoje. Obrigado pela parceria mais uma vez, cara. Obrigado a você aí, obrigado a todos que participaram, quem vai assistir aí depois. Bom dia aí, bom trabalho para vocês, pessoal. Tchau. Abração, até mais. Tchau, tchau.